para serem formado, com seu caráter para ser formado, com a sua estrutura emocional para ser formada. Então, quando você não intervém positivamente, o que vai acontecer com esta criança? Então, a gente não pode ter medo, tá, eu não vou dizer não, senão eu vou prejudicar ele no futuro, tá? Nós estamos vendo aí algo muito simples, Copa do Mundo. Diferença de jogadores brasileiros para os jogadores europeus. Os jogadores brasileiros não sabem perder. Perde um gol, choram, né? Chutam, eles fazem aquela carinha deles, meu Deus, Gabriel de Jesus parece que quer chupeta, né? Perde um gol, chuta mal, eles choram. Não tem nenhum preparo emocional para a situação. O nosso melhor jogador não tem preparo emocional. O Neymar não tem nenhum preparo emocional, pode ser até campeão, mas emocionalmente eles não foram preparados. Por quê? Não é o futebol que os prepara, é a família. Aí eu tive observando que aqueles jogadores que estão lá fora com os pais são os mais mimados. É o Neymar, é o Gabriel de Jesus. Aqueles jogadores que eles estão lá fora, que eles casaram, que formaram a sua família, são aqueles mais concentrados, né? Aqueles mais coesos, aqueles mais maduros, porque a vida amadurece. Olha só, o nosso papel sobre nossos filhos vai até uma certa época. Quando a gente quer conduzi-los para sempre, eles se perdem, tá? E às vezes a gente acha que a gente tem um poder de estar sempre ao lado deles. Então você vai ver esses meninos que ganham milhões, né? Financeiramente tem toda a condição ao seu lado, eles não estão preparados para enfrentar dificuldades. Eles não estão preparados para um erro do juiz, para um não do juiz, né? Porque não foram preparados emocionalmente por quem? É pelos seus pais. Porque muitas vezes os seus pais tiveram medo de intervir, tá? É na criatividade deles. Outro medo que os pais têm, não sei se vocês já tiveram: tenho medo de meu filho deixar de me amar. Quem já pensou isso? Olha só, quando você pensa isso, parece que seu filho lê o pensamento, né? Tem mães que já falaram para mim: pastor, meu filho disse que não me ama mais, né? Tem criança, gente, que ela aprende a ser manipuladora, porque os pais permitem, tá? Ela aprende com os pais, e quando ela diz não gosto mais de você, tem mãe que fica, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Meu filho não gosta mais de mim, né? Então, gente, o medo de ser rejeitado, tá? Muitas das vezes faz com que os pais não proíbam nada, faz com que os pais, tá? Deixa tudo sem limites. Medo de ser rejeitado pelos filhos, medo de ser de ser odiado pelos filhos. A Bíblia diz que Deus é Pai e Ele nos castiga porque Ele nos ama, e através do castigo dele nós sabemos que Ele nos ama, porque se Ele não nos disciplinasse, Ele não nos amaria. É simples. Se eu vejo uma criança que vem até mim, ela está aqui correndo, fazendo algo de errado, eu posso chamar ela a atenção, mas eu não vou discipliná-la. Por quê? A minha relação com ela é diferente da relação do pai, né? Aquela criança eu vou estar um dia com ela, vou estar uma hora com ela. Agora, o pai que a ama, ele vai disciplinar, e a criança, ela reconhece quando os pais o amam. Pais que não disciplinam, não amam seus filhos, tá? Pais que criam os filhos sem limite, simplesmente não os amam. O que será de seu filho na vida adulta sem limites? A gente tem que pensar em nossos filhos, não é só nesse momento não. Filho é para a vida, né? O que será de seus filhos daqui a
10 anos, daqui a 20 anos, como que ele vai se comportar, tá? Então, tudo isso depende do limite que você dá, mas muita gente tem medo de não ser amado pelos filhos, né? E os filhos descobrem, e alguns filhos dizem para os seus pais que não os amam mais, e os seus pais acreditam nisso, né? O pior de tudo é o pai acreditar, é o filho falar e o pai e a mãe acreditar que ele vai deixar de amá-lo. Um outro ponto, um outro medo, tem medo de ser um pai violento, né? Tem mães que às vezes não permite que o pai dê limite aos filhos, com medo do pai ser violento, né? Então tem algumas mães que dizem, não, tudo quem resolve sou eu, né? Tudo quem resolve lá em casa sou eu, e aí não permite que o pai participe, né? Eu sempre digo isso, quem esteve ano passado aqui, e eu costumo falar isso sempre, o seguinte: quem dá limite, a figura principal é a figura paterna, a mãe é cooperadora, é auxiliadora, tá? Quando o pai por alguma razão não dá limite, porque tem pai que é cone, né? Ele fica dentro de casa, sentado no sofá, a criança vai até ele, pai, posso fazer isso? Aí ele diz o quê? Vai lá perguntar à tua mãe, cone não, parece com aquele boneco do posto Ipiranga, né? Com aquele personagem, né? Pergunte à sua mãe, né? Quando é mais velho, eu estou precisando de dinheiro, pergunte à sua mãe. Posso sair com o meu amigo? Pergunte à sua mãe. Quer dizer, ele abre mão da autoridade dele. E tem algumas mães que amam isso, mas vai amar só por algum tempo, tá? Porque normalmente as mulheres, quando tem que dar limite, normalmente pode ser que uma ou outra venha a escapar dessa regra, elas entram em depressão, tá? Elas não conseguem, tá? Pode ver isso. Se o pai vai dar limite, se você chama teu filho e você dá um castigo nele, o que vai acontecer? Ele vai para o quarto chorando, você senta no sofá, liga a TV e vai ver jornal. O mundo está normal. Se por acaso é você, dá um castigo no seu filho, ele vai para o quarto chorando e você vai para o banheiro chorando também. Porque a estrutura da mulher é diferente do homem. Então a gente tem que compreender que família é um projeto de Deus. E Deus, quando Ele coloca pai e coloca mãe, Ele dá funções diferentes para cada um. Existem funções maternas, existem funções paternas, tá? Eu tenho 2 filhos, e eu me lembro que muitas das vezes a minha esposa virava para o meu filho e ela dizia, Felipe, vai tomar banho. O que ele respondia? Estou indo, né? Daqui a 20 minutos, Felipe, cadê o banho? Estou indo. Daqui a pouco, Felipe, cadê o banho? Estou indo. Se eu falasse, Felipe, cadê o banho? Já saía do chuveiro, tá? Já todo arrumadinho, bonitinho. Por quê? Não é que eu ia pegar ele pelo pescoço e estraçalhá-lo, pendurá-lo no madeiro, não. Simplesmente porque a minha figura é a figura paterna. E quando o pai põe limite, tá? A criança recebe melhor. Mas quando esse pai se ausenta, né? E por várias razões, às vezes é um combinado inconsciente, tá? Entre ele e a mãe. E ele, por alguma razão, vai se ausentar, tá? O que vai acontecer? Essa criança vai ter sérias dificuldades nos limites, tá? Vai ter sérias dificuldades. Ela vai ter problema lá na frente. Por isso que eu disse para vocês, tá? Que numa visitação a um presídio, vocês verão que milhares de mães e verão poucos pais, tá? Por quê? Porque a mãe, ela ama, ela faz tudo. Porque mãe, quando tenta ocupar o lugar de pai, ela deixa de ser mãe. E sabe o que ela passa a ser? As crianças me contam, minha mãe é uma bruxa. Por quê? Ela que bate, ela que põe de castigo, ela que grita,
tá? E aí o pai é quem? Amigão. Porque meu pai não dá bronca nenhuma. Meu pai é super bacana. Então o pai passa a ser amigão. Por quê? Tá? Porque a mãe tenta ocupar. Eu sempre digo o seguinte: Deus criou pai e criou mãe. Quem já falou aqui que é pai? Não foi Deus que criou pai. Não foi Deus quem criou pai, né? Nem vou falar quem foi, tá bom? Então, não foi Deus quem criou. Deus criou pai e Deus criou mãe. E aí, inconscientemente, quando o pai não existe, porque o pai se separou, porque o pai morreu, né? Porque o pai foi para longe, porque é filho de mãe solteira, o que vai acontecer? Esta criança vai eleger alguém para ficar no lugar do pai. De repente é um avô, é um tio, é um pastor, é um amigo da família, mas ele vai eleger, ele ou ela, uma figura masculina que fique nesse lugar. Agora, quando a mãe, por alguma razão, ela tenta ocupar os dois lugares, esta criança, por certo, vai ter dificuldade no futuro, tá? Então, muitas das mães acabam porque o pai é violento e não deixa. Outros acabam por não querer ser violento, acaba não aplicando, tá, o limite, dizendo é um não, porque tem medo de ser violento com os filhos e de respeitá-lo, tá? Outro medo que acontece muito é o medo de punir, né? Tem gente que tem medo de punir os filhos, diz que prefere conversar, tá? É como se a punição fosse uma agressão à personalidade da criança. Gente, olha só, toda punição leva a uma frustração, tá? E o melhor período para o indivíduo aprender a conviver com frustrações é na infância, tá? Indivíduos que não aprendem a conviver com frustrações na infância vai ter dificuldade de conviver com frustrações na vida adulta. E vou dar um exemplo. De repente é um bom profissional, tá? Ele é habilidoso, é inteligente, mas por alguma razão fez algo que seu chefe não gosta, é chamado a atenção pelo chefe. No dia seguinte ele pede demissão, porque não sabe conviver com a frustração, né? Gente que não sabe conviver com a frustração, ele acha que todo mundo tem que gostar dele, todo mundo tem que gostar. Eu tive um companheiro que é pastor, e ele, quando pregava, e se levantasse alguém no culto, ele depois virava para mim: pastor Edson, olha só, pai, essa igreja aqui não me aceita não. Por que não te aceita, pai? Poxa, eu estava pregando, umas 2, 3 pessoas levantaram, foram lá para fora, a igreja podia ter 500 pessoas sentadas, se alguém levantou, ele ficava frustrado, e de início ele levou um bom tempo querendo sair da igreja, porque ele achava que as pessoas não aceitavam ele. Então, a pessoa que não sabe conviver com a frustração, ele acha que todo mundo tem que amá-lo, que todo mundo tem que gostar dele, que ele tem que ser o centro das atenções. Mas quando é que o indivíduo aprende que a vida não é assim? Que você vai ser chamado a atenção, que nem todo mundo vai gostar de você, que você não vai ser o centro das atenções. É na infância. Mas às vezes tem pais que fazem o quê? Não querem levar o filho à frustração. Então, se o filho pede isso aqui, vai no mercado, quero esse biscoito aqui, coloca. Aí daqui a pouco, quero esse chocolate aqui, coloca. Daqui a pouco eu quero esse brinquedo aqui, coloca. Daqui a pouco eu queria isso aqui, coloca. Se a criança ameaçar chorar, meu Deus do céu, né? Não vou deixar meu filho chorar não. Então, nesse momento, você está ensinando o que ao seu filho?
você está ensinando a ele a não aprender a conviver com frustrações. Gente, a vida é frustrante. A gente convive com isso todo dia. Os homens são maus, né? Os homens são maus, as pessoas são perversas. Às vezes você está com alguém do seu lado que é perverso, que te machuca, né? E aí, como você vai conviver? Quanta gente não consegue persistir numa situação? Você já pega filho adolescente, você coloca ele para fazer um curso. Primeiro mês está ótimo, no segundo mês, se ele teve notas baixas, ele já quer desistir. Por que quer desistir? Não sabe conviver com a frustração. A vida a gente tem que aprender o quê? Eu enfrentei as primeiras dificuldades, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me preparar para enfrentar dificuldades maiores e não recuar diante das dificuldades, tá? Mas isso tudo a gente aprende aonde? No convívio com os pais. Meu Deus do céu, como que a gente é importante na vida deles, a gente não sabe, né? Como que a gente tem um poder sobre eles e a gente não sabe. Então, punir os filhos deve ser uma punição sem medo. Não tenha medo de punir, tá? É muito prejudicial para a criança você fazer tudo que ela quer. É muito prejudicial você saber que tem que dizer não e não diz não com medo da criança chorar, tá? É muito prejudicial você ver a criança chorar e você correr para dar uma bala a ela, para ela parar de chorar, tá? Eu tenho uma clínica aqui ao lado, e esses dias eu tenho uma psicóloga que tem duas que trabalham comigo lá. Eu ia entrando, aí vi um garotinho, deve ter os seus 6 anos, ele saiu chorando, né? Saiu chorando de dentro do consultório. Eu olhei para ele e falei: o que, rapaz? A tia te deu uma injeção, né? O garoto saiu aos berros lá de dentro, gritando aos berros: te deu uma injeção boa, hein? Ele: não. Aí a mãe falou: é que ele perdeu no jogo com ela. Ele estava chorando. Aí eu lembro desses jogadores aí que vão para lá, perdem jogo e choram, né? Tem muitos pais que vão brincar com os filhos, né? Aí para o filho não chorar, ele vai ganhar o jogo, né? Vai jogar dominó com o filho. Aí para o filho não chorar, deixa o filho ganhar todas, né? Vai jogar qualquer brincadeira com o filho, deixa ganhar todas, né? Aí o filho acha o seguinte: ele não sabe sentir o que é o gosto da derrota. Gente, e a derrota faz parte da vida, faz ou não faz? Quantos já tiveram derrota aqui? Digo amém. Amém. Eu tive um monte delas, né? A gente sempre tem, e vou ter um monte pela frente, mas a derrota não pode nos parar, tá? Não pode nos segurar. Mas se a gente não pune nossos filhos, o que vai acontecer com eles? Eles não vão saber viver frustrações, não vão saber como se levantar quando cair, não vão saber renegociar uma situação, não vão saber nada disso, né? Então vão desistir dos seus sonhos facilmente. Às vezes eu vejo jovens inteligentíssimos, CDFs, uma capacidade de cálculo, de raciocínio lógico muito grande. E a gente, como acompanha crianças aqui, desde o maternal até o ensino médio, a gente pensa assim: ó, esse daqui vai arrebentar na vida, esse vai arrebentar. O cara passa por tudo, não fica em recuperação em nada, só tira notão. Aí eu vejo outros medianos, né, que de repente se esforçam muito para conseguir alguma coisa. Aí lá na frente o tempo passa e eles nos encontram aí pelo caminho, né? Esse dia eu estava almoçando ali no prédio do relógio, chegou um jovem cabeludo, meio barbudo, sentou do meu lado, né? Falou: ô pastor Edson, eu te agradeço,
porque o senhor fez orientação vocacional comigo. Eu olhei para ele assim, eu fiz orientação vocacional, ele devia ter uns 18, 17 anos, né? Ele agora estava formado, devia estar já com seus 25 anos, eu olhei assim, eu não reconheci. Aí ele falou: eu agora sou arquiteto, eu trabalho na empresa tal, coisa e tal, né? Conseguiu. Agora, tem uns que eu vejo que vai bombar e param. Param por quê? Não foram preparados para a vida, não foram preparados. Existe algo melhor do que o QI, sabe o que é? Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a maneira como você lida com a adversidade. E vou dizer para vocês, QIs, pessoas com QIs menores, mas com inteligência emocional elevada, conseguem se dar melhor do que pessoas com QIs maiores, mas sem inteligência emocional. Existe uma palavra que é até bíblica, perseverança, tá? Perseverança não é para todos não. Nem todos conseguem perseverar, tá? E aí, quem ensina isso, gente, não é escola, não é igreja. Pode até aprender durante a vida por alguma razão, mas o ensino primário da inteligência emocional é de quem? Dos pais. Tem pais que diz que não, que tem medo de conflitos. E aí é melhor evitar conflitos, né, para que a família tenha uma aparente calma do que ter conflito com os filhos dentro de casa. E aí por isso eles simplesmente dão tudo que seus filhos querem, tá? Eles não fazem uso da autoridade, tá? Porque acham que eles têm que ceder o tempo todo, acabam sendo aqueles pais que cedem o tempo todo e dão tudo aquilo que seu filho quer, com medo de evitar conflitos. Olha só, os conflitos são inevitáveis, tá? A sabedoria não está em evitar conflitos, a sabedoria está em resolvê-los. Não tenha medo de ter conflito na sua família. Não tenha medo. Porque se sua família não tem conflito, alguém está sofrendo. A gente tira a gente como casal. Somos duas pessoas. Cada um tem um gosto. Quando os dois têm que decidir por uma coisa só, vai ter um conflito ali de gosto. Vamos comer o quê? Vamos na pizzaria, né? Eu gosto da portuguesa. Aí o outro: não, eu odeio essa portuguesa, tem cebola. Eu prefiro 4 queijos, né? E aí: não, vamos fazer o seguinte: poxa, você nunca cede para mim, você não, eu só como se for isso. É um conflito, pronto. É um conflito. Aí se aquele que gosta da portuguesa diz: não, tá bom, você come, a gente vai comer esse daqui que você quer hoje, comemos o 4 queijos. Aí daqui a pouco sai novamente, vai na pizzaria. Uma coisa, para evitar, eu vou pedir o 4 queijos de novo para ela. Aí vai de novo, para evitar, vou pedir o 4 queijos para ela. Que marido bonzinho, né? Para evitar, vou pedir o 4 queijos para ela. Aí come a pizza que não gosta, sempre cedendo. Aí um dia ele bate na cabeça dele e fala assim: puxa, eu queria comer uma pizza portuguesa, né? Mas não vou chamar minha esposa não, porque eu vou chegar lá, ela vai impor mesmo, né? E aí o que acontece? Ele cedeu e agora acaba o quê? Tomando atitudes pessoais particulares sem a esposa. Gente, todo lugar que tem mais de uma pessoa haverá conflitos, tá? E eles têm que acontecer mesmo. Agora, como vamos resolver é diferente. Não, vamos resolver da seguinte maneira, ó. Pensa aí, a pizzaria aqui faz pizza de 2 sabores, né? Vamos fazer de 2 sabores aqui. Você come 4 queijos, eu como a mussarela ou a outra, né? Então, o que vamos fazer? Eu acho que
Todo conflito tem soluções. Agora, não vamos evitá-los não, porque quando se evita, alguém está perdendo. E normalmente quem cede, cede sempre. E tem muitos pais que cedem sempre para os filhos. Muitos pais cedem. Eu tinha um amigo que a filha dele, quando começou a ir para a balada, ele saía de casa todo dia, 1h30 da manhã, 2 horas, 3 horas, para ir buscá-la, lá em São Francisco. Aí no dia seguinte a gente se encontrava, a gente tinha uma atividade junto. E aí? Eu estou mortinho, cara. Cheguei em casa às 4 da manhã. Eu disse, mas por quê? Fui pegar minha filha. Tu é louco, rapaz. Como que você vai fazer isso? Não, rapaz, eu quero ter minha filha sempre comigo. Bem, não está mais com ele, né? Não vou dizer o porquê, mas perdeu. Gente, os filhos, nossos filhos, eles precisam de limites. Existe dentro da gente algo que é como se fosse necessário para ter. Necessário. Eu vou dizer para vocês aqui, que eu usei o presídio como exemplo. Olha só, os jovens que vão para o tráfico, o que eles têm lá? Limites. É mesmo. Pensa que eles têm regalia lá dentro? Aqueles jovens que ficam ali, eles têm hora para tudo, tem que cumprir tudo certinho. O que não tiveram dos pais, estão tendo dos traficantes. E quando forem presos, o que não tiveram dos pais, vão ter dos policiais. Então quem ama seus filhos, não pode fazer o quê? Ele não pode ter medo dos conflitos. Ele tem que chegar e colocar os conflitos. E tem que enfrentar, tá? Agora, existem algumas maneiras para isso. Primeiro, regras dentro de casa tem que ser claras, tá? Quando a gente vai impor regras, a gente tem que ser bem claro e tem que ser para todo mundo, tá? Não adianta você não dizer o que você não quer. Olha só, ninguém tem poder de ler pensamento de ninguém. Filhos não leem pensamento dos pais. Você já viu aquela mulher que acha que o marido tem que ler o pensamento dela? Está chegando o dia do aniversário do nosso casamento. Ele vai ter que me dar aquilo de presente, mas não vou dizer o que é. Não vou dizer o que é. Ainda bem que a minha começa a falar 6 meses antes. Não esqueço nem o presente nem o dia. Olha, mas tem umas que falam, não vou falar o que é. Ele tem que me conhecer, tem que saber o que eu quero. Meu Deus do céu, peraí. Isso é um abuso. Né? A gente não pode ler o pensamento do outro. Então, quando a gente quer algo para os nossos filhos, nós temos que ser claro com eles, gente. Né? Uma vez o Felipe estava meio levado lá com seus 9 anos. Eu peguei e disse, vou fazer uma cartilha para você das regras dentro de casa. Aí fui no quarto dele e pendurei, né, uma cartilha enorme lá e coloquei a hora dele levantar, quando levantasse o que fazer, quando ia para a escola, quando voltasse da escola o que deveria fazer, coloquei tudinho. No final fui lá, peguei uma varinha de goiaba e coloquei no final, olha, se as regras não forem cumpridas, essa varinha entrará em uso. Regras têm que ser claras. Hora que filho tem que chegar em casa, com quem deve sair, com quem não deve sair, horas para uso de internet, de jogo, videogame. Isso tem que ser claro dentro de casa. Se isso não for claro dentro de casa, não tem como. Às vezes algumas mães reclamam que o filho está viciado no videogame. E eu pergunto, você já estipulou para ele o tempo que ele pode ficar? Não. Quem joga videogame aqui? Né? É bom. Se deixar, a gente vai fazer o quê? Vai direto.
Mas você não vai por quê? Porque você tem o seu limite. Agora, seu filho não sabe qual o limite dele. Então, se você não estipular o horário que ele pode jogar, o horário de estudar, o horário para poder fazer isso, o horário para fazer aquilo outro, gente, o que vai acontecer com o seu filho? Ele vai se perder. Então, as regras têm que ser claras. As normas não podem ser dadas todas ao mesmo tempo. Normas dentro de casa tem que ser uma de cada vez, tá? Algumas vezes parece que os pais estão recitando um poema de tantas exigências, né? Às vezes o filho não cumpre uma, ele quer recitar todas as outras, né? É só aquela dali, entendeu? Então, porque de repente não tomou banho no horário que havia pré-determinado, aí ele quer falar, quer lembrar todas as outras, só foi aquela dali, só aquela dali, tá? Outra coisa, seja firme nos limites, tá? Seja firme, tá? A gente não deve falar com os filhos na dúvida, a gente deve ser claro com eles, a gente deve ter certeza daquilo que nós estamos falando, usar o tom de voz certo, não se põe limite gritando. Aliás, gente, quem grita nunca é ouvido, tá? Você nunca ouviu falar isso, não? E às vezes as mães perdem porque as mães são as que mais gritam. É ou não é? As mais gritam. Filho não escuta a mãe que grita, tá? Quando eu converso com eles, e os que têm as mães que gritam, eles falam comigo que as mães gritam muito. Eu falo, mas o que ela fala? Eu não sei, ela só grita. Né? As mães só gritam, não adianta. Às vezes a gente tem que saber, olha só, quem grita é porque perdeu a razão, quem grita é porque está com medo, quem grita é porque está inseguro, tá? Então, quando for falar com seus filhos, não gritem. Normalmente, o melhor é fazer isso, olhar nos olhos. Oi? Isso. Uma, duas, não fale a três, vira as costas e deixa. Aí, quando for, tire ele do recinto que ele está. Às vezes a gente tem que tirar ele daquele recinto, ir para um quarto, chegar para ele, dar uma dura e falar, você vai ficar algum tempo aqui, fora do convívio da família, até que você aprenda como conviver conosco. E deixe ele lá. Porque se você repetir muito, já era. Fala a primeira, fala a segunda. Se você vê que está falando a terceira, não vai dar certo, tá? E outra coisa, quando você fala a primeira, você fala a segunda, olha só, eu falei com você, você vai pensar sobre aquilo. Muitas das vezes a ficha não cai na hora. Agora, se você ficar repetindo, ninguém pensa, tá? E pode ver, quando você grita, ele não vai te ouvir. Então, esse contato visual é importantíssimo. Falar olhando nos olhos, tá? Tem criança que ela conta que ela está em frente à TV, né? E a mãe está gritando lá na cozinha. E eu, mas por que você não parou para ir lá? Ela quer gritar, deixa ela gritar. Não dá para ouvir. Filho se fala olhando nos olhos. Ele tem que ver o seu contato visual, tá? As nossas crianças estão muito com déficit de atenção, muita coisa. Eu acho que o déficit de atenção está tomando conta de muitas delas. Não sei se é a alimentação, não sei se são os jogos, se é o computador. Então, muitas das vezes, você fala com a criança e ela parece ouvir, mas não está ouvindo, tá? Então, é daí, quando você fala olhando nos olhos, você tem a certeza que ela vai estar te ouvindo, tá? Se você falar com ela descosta, com ela fazendo outra coisa, ela não vai te ouvir. Então, é importante o contato visual. Outra coisa, seja coerente. Esse ser coerente aqui é complicado, né? Seu filho te observa o tempo todo.
Você diz para o teu filho que não quer que ele use o celular na hora do almoço. Você senta na mesa, você diz, tem que responder aqui a minha mãe. Tem que responder aqui, é algo importante. Pronto, você não está coerente, né? Você vai para um restaurante com a família, e aí senta lá no restaurante, você pega o seu celular e fica lá vendo alguma coisa, conversando com alguém. Teu filho está te observando. Você diz para ele que 10 da noite, desliga tudo. Você vai para a cama e leva. Você não está sendo coerente, né? É aquela velha história que a gente costuma dizer, né? Quando a gente diz, não pode mentir, mentir não é de Deus. Aí quando aparece aquela pessoa que você não quer falar com ela, que ela te liga, né? Aí você diz o quê? Diz que eu não estou aí não, que é troço ruim que vem aí. Seja coerente, gente. Aquilo que a gente diz para os filhos, nós temos que ser exemplo disso, tá? Hoje, essa questão do celular, ela é muito séria, sabe por quê? Porque o exemplo vem dos pais. O exemplo vem dos pais, né? Se os pais ficam o tempo todo com o WhatsApp ligado, ele está dando para o filho o exemplo de como deve ser. Então, é importantíssimo que a gente seja coerente, tá? Com nossos filhos quando estabelecemos as normas para ele, tá? Outra coisa, cumpra com suas promessas. Para assumir a autoridade tem que cumprir com a sua promessa. Só prometa o que você tem condições de cumprir. Se você disse para ele, olha, se você tirar nota baixa, você vai ficar sem celular por uma semana, meu filho, tira o celular dele por uma semana. Você quer respeito ou não quer respeito? Quer ter autoridade de casa ou não quer ter autoridade? Agora, se ele de repente, você falou uma semana, ele foi lá e tirou as notas baixas, aí você, que peninha dele, né? Por isso que eu falo, mãe, meu Deus do céu, coração logo desmancha. Tem pai que é uma mãe também, né? Aí, que peninha dele, né? Tá lá sozinho. Até parece que ficar sem celular, alguém morre por isso, né? Nós vivemos sem isso quantos anos, né? Então, mas não, vai morrer por isso. A gente vai e não cumpre. Quando você não cumpre o que é prometido, você não consegue exercer a autoridade. Eu digo sempre aos pais, só prometo o que você for capaz de cumprir. E quando cumprir, haja o que houver, tem que chegar, tá? Reforce, gente, sempre o bom comportamento, tá? A criança, quando tem algo de bom, reforce aquilo. Não é reforçar dando presente, não. É reforçar dando afeto, é reforçar dando carinho, é reforçar falando sobre aquilo. As mulheres não reclamam que os maridos só criticam, não é assim, né? Os maridos só criticam, nunca veem algo de bom que elas costumam fazer, né? As mulheres têm isso, né? Elas costumam reclamar da gente. E aí, o que acontece? A gente acaba o quê? Aprendendo que elogiar faz bem, né? Elogiar faz bem. De repente, o arroz queimou, o feijão está meio duro, mas a batata está no ponto certo. Na hora de comer, a gente fala da batata, né? A gente elogia aquilo que ficou pronto ali, aquilo que ficou bom. Então, a criança da mesma forma, o filho da mesma forma. O que ele fez de bom tem que ser levantado, tá? Senão ele fica como aquela pessoa que só sabe fazer coisa ruim, tá? Quando for firme, não esqueça de ser carinhoso, tá? Tem pais que diz o seguinte:
para mim ser firme com meu filho, eu tenho que ser rude com ele. Não, eu posso ser carinhoso e, no entanto, firme, tá? Não é porque meu filho fez uma rebeldia que eu vou deixar de dar carinho a ele. Afeto é algo que tem que ser espontâneo, tá? Dar afeto, abraçar, dar beijo, dizer que ama, tá? Não deve deixar de ser feito como punição. Não, não vou beijar meu filho porque ele fez algo de errado. Não, eu vou dar afeto ao meu filho. Agora, eu vou aplicar as punições que eu prometi. Vem cá, papai te ama, dá um beijão, agora fica de castigo, né? Vai cumprir o seu castigo, né? Não tem jeito não, tá? Então, a gente tem que saber aplicar isso daí, tá? Gente, e quando ele viver a frustração dele, aguente, tá? Um dos grandes problemas nossos é que a gente não aguenta ver os filhos serem frustrados. A gente que trabalha em escola, a gente vê de tudo. Meu Deus do céu. Às vezes a criança não estudou, não quis nada com a hora do Brasil. O professor foi avisando o tempo todo: vai se dar mal, você não está estudando, não está fazendo as tarefas. Aí quando chega no final do semestre, a criança fica em recuperação. Aí aparece mãe e pai, desesperados, chorando, né? Como se fosse eles. Meus filhos, quando ficavam em recuperação, sabe o que eu fazia com eles? Vá lá e estuda, eu vou sair. Você que ficou, é ele. Ele tem que viver esse momento dele, gente. Se eles não viverem esses momentos deles, se a gente for querer viver, eu não vou chorar por eles. Saiba disso, você não tem que chorar pelos seus filhos. Você dá toda a condição certa. Ele foi mal, que ele aprenda a viver com isso. Agora, se você for querer chorar por ele, ficar triste por eles, né? Tem mães que parece que ela está sendo reprovada como mãe. Já falei com algumas mães: você é uma boa mãe, você anota 10, né? O teu filho tirou 5, mas foi ele não estudou. Agora tenha consciência daquilo que você está fazendo, porque senão você acaba o quê? Acaba se perdendo nisso daí, tá? Então é importante a gente hoje ter isso, tá? Nós temos que recuperar a autoridade de nossos filhos. E temos que pensar sempre o seguinte: estamos preparando nossos filhos para o amanhã. E por certo, eles não ficarão com a gente, tá? Não ficarão com a gente. O tempo de vida de nossos filhos conosco é muito pouco em relação à vida. É muito pouco, tá? E nós somos responsáveis para prepará-los para o futuro. Quem você quer que seu filho seja daqui a alguns anos? Qual é a idade do seu filho? A idade do mais velho? 15. Quem você quer que ele seja com 30 anos? O que ele vai ser com 30, boa parte é do que recebeu com você até os 15. É isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que compreender, tá? Esse dia um irmão da minha igreja, um diácono, filho, com 18 anos, ele me manda uma mensagem: pastor, não vou ao culto de ceia não, porque vou levar meu filho para fazer prova na UF. Eu disse: rapaz, minha filha com 16 anos foi estudar em São Paulo e eu não levei ela, só levei até o aeroporto. Por que você vai levar teu filho com 18 lá na UF? É bem ali. Não é que eu queira você na igreja, não. É que você tem que dar liberdade para o teu filho. Tem que dar liberdade. Tinha um menino aqui na escola que ele recebeu a superproteção da mãe, tá? E aí as mães superprotegem, sempre tem a sua razão. A razão dele era porque o pai bebia, né? E o pai bebia muito. E o pai, por beber muito, ele só procurava a esposa para ter relação sexual quando estava bêbado.
né? Imagine ter relação sexual com um homem bêbado, né? Então, toda vez que ele bebia, ela sabia que ele ia procurá-la. Aí ela um dia descobriu o seguinte, que quando o filho estivesse deitado no quarto deles, o pai respeitava e não procurava. O que ela fez? Brilhante ideia, maldita ideia, né? Ela podia ter tido um monte de ideia, menos essa. Ela pega o filho dela e coloca no quarto, como escudo dela, como superprotetor dela, né? Aí esse menino dormindo com a mãe, ele acabou formando um elo muito grande com ela, tá? Ele acabou formando uma dependência. Os filhos, quando dormem com os pais, formam uma dependência muito forte dos pais, tá? Então esse menino ficou muito dependente dela, muito dependente. Aí, quando eu o conheci, uns 12, 13 anos, ele fazia o seguinte: os meninos com 12, 13 anos não querem que a mãe traga para a escola, eles querem mostrar uma independência. Então eles faziam o seguinte: ela ia até ali naquela rua ali, né, do lado, chegava lá, ficava lá escondida, e ele vinha, né, como se tivesse vindo sozinho. Quando saía, ela ficava escondida lá, e ele saía da escola, acompanhava. Conseguiram fazer o restante, até acho que o primeiro ano do ensino médio, fazendo isso. E ele continuando dormindo com ela. Era o livramento que ela tinha daquele marido que bebia, tá? Quando os amigos iam na casa dele fazer trabalho, ele arrumava o quarto dele. Ele não queria dizer para os amigos que ele dormia com a mãe. Aí ele pegava, né, arrumava o quarto dele. E passou o tempo, os anos, e um dia eu estou no meu consultório, a mãe eu lembrava, a do menino não, porque depois dos 30, né, a gente não muda mais nada, né? Então a mãe eu lembrava. Agora o menino não, daquele menino meio gordinho, estava um rapaz bonito, alto, talvez aí com 1,80 m de altura, e aquele rapaz, já com 20 e tantos anos, não conseguia sair para lugar nenhum sem a presença da mãe. Aonde ele ia, a mãe tinha que estar junto. Jogava muito futebol. E aí recebeu convite de vários times, até de fora do Brasil, mas não podia ir, porque ele tinha medo de andar sem a mãe. Teve um tempo que ele arrumou uma namorada. Ele era um bonitão, é claro que ia arrumar namorada, mas a namorada deixou ele, porque quando eles iam para o cinema, a namorada tinha que ir na casa dele, pegar ele, para eles irem para o cinema, e depois deixar ele de volta lá na casa dele. Gente, olha só, se o amor for feito sem sabedoria, esse amor faz mal aos nossos filhos. Quando os filhos são usados como escudo, quando o filho é usado por alguma razão, pode fazer um mal terrível. Vamos lembrar sempre disso. Isso que eu falei. O que você quer do futuro do seu filho? O que você quer do amanhã do seu filho? O preparo é hoje. Com certeza esse rapaz hoje, já há algum tempo que eu não o vejo, até ele está passando muita luta pela sua vida. Daí está passando muita luta, frequentando psicólogo, psiquiatras e outras coisas mais, por um erro lá de trás, tá? Um erro lá de trás, tá? A gente tem que muitas das vezes ver o seguinte: será que nós estamos usando o nosso filho para satisfazer de repente o nosso ego, para não nos sentirmos solitários? Tem muitos pais que querem seus filhos para não se sentir solitários. O sentimento de solidão é uma coisa pessoal. Eu tenho que resolver isso dentro de mim. Eu não posso usar o meu filho para mim não me sentir solitário, não me sentir mal, não me sentir com a autoestima baixa, tá? Meus filhos estão aqui para serem criados por mim para a vida, né? Como o Salmo diz, são como flechas nas nossas mãos, são sempre atirados para a vida. E aí eu tenho que pensar: quem serão os nossos filhos amanhã?
Quem será seu filho amanhã? Depende de você hoje, tá? Então, o uso da autoridade é fundamental. É fundamental. Ter uma casa em ordem, ter disciplina dentro de casa, ter regras dentro de casa, ter hora para acordar, hora para dormir, hora para almoçar, ter as coisas que podem ser ditas dentro de casa, altura de som que pode ser usado dentro de casa. Isso não é autoritarismo, não, isso são regras. A vida é feita de regras. A vida é feita de regras. Não tem como, em qualquer sociedade tem que ter regras. A gente não vive sem as regras. E aí nós preparamos nossos filhos, senão eles podemos dar a melhor escola, podemos dar os melhores cursos, e eles lá na frente nada vão conseguir fazer, porque a inteligência emocional que éramos para ter dado, nós não temos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém querer fazer alguma colocação. Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Tem? Fala no microfone. Pode. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui, né? E acho que a gente aprendeu muita coisa aqui, né, sobre o que foi dito. Nós temos na realidade 2 filhos, um de 3 anos e uma menina de 11, que é do primeiro casamento da minha esposa. E a gente está naquela fase dela bem rebelde, né? E enfrentando assim algumas lutas aí com ela. E eu estou falando aí da parte de olhar no olho e aquela hora que tem que chamar a atenção e tudo, né? E aí eu lembrei muito uma coisa que ela está usando muito, principalmente comigo, né? Quando eu vou chamar a atenção dela, ela finge que não está ouvindo aquilo que eu estou falando e faz aquela cara de tédio, como se não estivesse ouvindo nada que eu estava dizendo ali, que não estivesse nem aí porque eu estava falando, né? Então ela tem feito muito isso, então fingindo que não está nem escutando o que eu estou dizendo para ela, né? Que não tem nenhuma importância, e quando eu faço uma pergunta para ela, uma pergunta direta, e mesmo falando para ela assim, olha, eu quero que você me responda, sim ou não, eu não quero saber. Ela, muitas vezes, ela fica calada, e ela não dá nenhuma resposta. Ou então, não sei, tem isso também. Quanto tempo que você convive com elas? Você pegou ela com quanto tempo? Tinha 7 anos. Tem um convívio com o pai. Olha só, quando a gente entra numa família que já tem filhos, lembre-se o seguinte: se a criança tem pai, tá? O padrasto não será um segundo pai, tá? Normalmente, às vezes, o padrasto, por amor, entra e ele tenta ocupar aquele lugar. Mas se essa criança tem o pai, tá? O padrasto, ele entra como se fosse um tiozão, fosse um amigão. Porque se ele entra para colocar limites, vamos colocar assim, o que vai acontecer? Haverá um distanciamento dessa enteada com ele. Se aos 7 anos, a criança está praticamente com a sua personalidade formada, tá? Então, a figura paterna dela já está eleita, que é o próprio pai. Então, nesse caso, né, no seu caso, você tem que entrar como amigo e você tem que passar para ela essa responsabilidade. Infelizmente, é algo que a gente, eu sempre digo, quem entra numa família, né, é como Kinder Ovo, né? Já pega com um brinquedinho, né? Mas aquele brinquedinho já está ali pronto, ó, né? Então, esse momento seu, você consegue conquistá-la como amigo, não como pai. Porque se ela tem pai, ela não terá 2 pais. Entendeu? Então, o dar o limite, nesse caso seu, é mais da mãe. Você é um cooperador, você pode aconselhá-la, dizer, ó, obedeça a sua mãe, esteja atento a ela quer o melhor para você, entendeu? Mas o limite é dela, entendeu? E já vi, não quero que aconteça com vocês, muitos segundo casamentos acabarem porque o pai, o marido tentou ser pai do filho já criado.
e aí não deu certo. Então, nesse momento, o teu lugar com a menina, é de tio, é de amigo, tá? A responsabilidade não é tua, a responsabilidade é dela e do pai, tá? Então você entrou como amigo dela, entendeu? Já vi muitos caminhos darem errado por conta disso. Vai sobrecarregar a mãe. Olha só, um pai vivo, mas olha só, dependendo da idade da criança, se a criança tiver 3, 4, 5 anos, ela vai elegê-lo como pai. Se ela já tiver 7, 8 anos, tá? Ela pode até considerá-lo, mas não o elege. Às vezes, assim, essa idade de 7, 8 anos, é uma idade de personalidade já formada. Então ele já tem o pai, tá? Mas se for numa idade menor, ele pode entrar. Já vai depender dela. Por exemplo, assim, a criança quando não está obedecendo, a gente diz para a mãe, ó, o teu pai mandou falar isso. Ela não pode dizer, ó, o seu tio mandou falar isso. Entendeu? Ela tem que trazer o pai. Não sei se o pai tem autoridade sobre ela. Ah, perfeito. Beleza. Ela está falando que o pai, ele manda a menina respeitar os dois, porque eles vivem com o Fábio. Então esse pai está passando autoridade para ele. Mas você sempre entra como um amigo mais chegado. Entendeu? É um conflito. Às vezes o filho olha para o padrasto e ele pensa assim, ó, se não fosse ele, meu pai voltaria para minha mãe. Não é a melhor posição não ser padrasto, tá? Não é a melhor posição. Às vezes ele olha, né? Então não adianta você querer ocupar essa função, tá? Tem o pai, já que o pai é amigo, passa para ela e ela passa para o pai. A melhor coisa que tem, o melhor não é a separação, mas quando se separa, a gente tem que sempre pensar o seguinte: pai é pai, mãe é mãe, tá? Nunca um deve impedir do outro exercer a sua função. Tem mãe que por raiva do pai, né, porque muitas das vezes foi com transtorno a separação, não quer deixá-los com os filhos. Está fazendo mal não é o pai não, o pai está criado, pelo contrário, vai ver a vida, está fazendo mal para os filhos, tá? Então o pai dela vai ser sempre esse pai. Ele pode ser o melhor padrasto do mundo, pode ser o melhor amigão, pode estar ali do lado, mas sinto muito, você só vai ser pai do Davi. Só vai ser pai do Davi. Pode ser melhor, ela pode considerá-lo muito, ela pode ter um carinho muito grande por ele, mas pai, você não vai ser dela, tá? Essa é uma realidade. Você conquistou a mãe, conquista a filha como amiga, tá? Fala. Boa tarde. No meu caso, assim, é um pouco complexo, porque eu e a minha irmã, nós somos missionárias em Angola. E nós estamos num processo de adoção com uma criança que apareceu na nossa escola, assim. A mãe abandonou, os 3 irmãos fazem parte da nossa escola, mas a mãe, assim, ela vai, tem relacionamento com o pai, depois ela some, vai e deixa a criança. Então, como o Mateus ficou muito doente, nós assumimos a responsabilidade de cuidar, porque o pai disse que não tinha condição de cuidar dessa criança. Então foi perante ao juiz e abriu mão da guarda dessa criança para mim e para minha irmã. Então, assim, a gente percebe que ele não tem a figura do pai. Ele me elegeu como mãe, me chama de mãe. Eu até me identifiquei quando você falou na questão de
de dormir junto. Com a minha irmã ele não dorme junto. Ele pode dormir no mesmo local, mas ele não vai querer dormir agarrado. Comigo ele já quer dormir assim. Ele pede para mamar e assim. Nós dois somos solteiras. Então é uma coisa que é complexa para ele. E a gente se preocupa muito com isso. Como é que vai ser o futuro do Mateus? Como lidar com essas situações? Nós estamos num processo de adoção com ele. Mas eu fico pensando nisso tudo, porque acho que a maioria das mães que estão aqui tiveram o seu tempo, né, de preparação, né? Tiveram ali os 9 meses, cuidaram, né, geraram. E a gente não teve esse tempo. Tudo aconteceu assim muito rápido. Essa criança chegou no nosso colégio, a gente identificou que estava doente, levamos ao médico e dali em diante tivemos que tomar mesmo essa responsabilidade. A médica falou, ou vocês cuidam ou essa criança vai morrer. Mateus tem 3 anos. Olha só, o Mateus está numa idade importantíssima, tá? Ele te elegeu como mãe, então você vai ser mãe dele, tá? Ele vai eleger alguém como pai, ou vai ser um missionário, vai ser um pastor, ou vai ser alguém da família. Ele vai eleger alguém é uma figura masculina, tá? É uma necessidade inconsciente que a criança tem que ter, tá? Da figura do pai e da figura da mãe, tá bom? Agora, você deve entender o seguinte: dormir com ele não vai fazer nenhum bem a ele. Deixar ele também sugar seus seios para mamar não vai fazer, porque não tem leite, tá? O que acontece com a criança? A criança vai passar por algumas fases. Uma delas é a primeira, que é a fase oral. É quando a criança aprende tudo levar na boca, tá? Então, quando a criança suga o leite da mãe, não é só pela necessidade, não. É prazer. Você pode ver que criança recém-nascido, tudo que pega leva na boca ali, porque o contato dela com o mundo é a sua boca, tá? Normalmente essa fase ela vai passar um ano e meio, 2 anos, vai passar. Às vezes a criança vai substituir o seio pela chupeta, né, pela mamadeira e assim vai. Às vezes coloca o dedo, coloca a unha, coloca outras coisas, tá? Acontece o seguinte: quando essa fase não passar, ela vai se prolongar, tá? E o que está acontecendo com o Mateus, de repente, ele, devido à relação dele com a sua mãe, ele está prolongando a fase oral com vocês. O que você deve fazer é dar uma coisa a ele que ele goste, que ele tenha prazer. Não, você pode dar uma madeira reforçada para ele, tá? Agora, o seu contato com os seios, não. Entendeu? Ele pode querer, mas aí não dá. Agora, essa fase vai ter que passar. Você vai estar com ele com um tempo. Se ela não passar, você vai precisar de ajuda profissional, tá? Por quê? O que acontece com pessoas que têm dificuldade na fase oral na infância? Essa dificuldade vai para a vida adulta. Vocês já viram que algumas pessoas viciadas em cigarro, elas fumam cigarro até com cigarro apagado? Ela tem uma necessidade. A gente diz muitas vezes que que o fumante, ele é um dependente químico e psicológico do cigarro. Ele, na verdade, teve algum trauma na fase oral dele e ele coloca o cigarro lá o tempo todo. A gente fica com o cigarro na boca o tempo todo, tá? Tem gente que, adultos, né, fica roendo, né, roendo os lábios, né, qualquer coisinha coloca lá na boca, coisa e tal. São algum trauma que ela viveu na fase oral, que ela levou para a vida adulta. Pessoas que têm medo de falar em público, né, ela não consegue de maneira nenhuma, tá? Então alguma situação teve na fase oral lá na infância. Mas o Mateus, com certeza, elegeu como mãe. Ele vai procurar alguém ao redor para eleger como pai, tá? Esse referencial masculino. Uma mãe solteira pode criar um filho? Pode, sem problema nenhum.
tem problema nenhum, tá? Eu sei que lá na igreja, na minha igreja, tem algumas crianças que terminam o culto, elas saem do culto delas, vão lá na igreja para falar comigo. E eu sei que muitas daquelas crianças são crianças carentes que não têm a figura do pai. Tem algumas delas que fazem questão, fica lá do lado. Eu tenho o hábito, né, de cumprimentar as pessoas quando saem. Elas ficam do lado esperando a ver eu terminar para vir falar comigo. É como se eu ocupasse a função paterna delas. Então é um abraço que eu dou, um carinho, né, um cafuné que eu falo, né, bate aqui, coisa e tal. Às vezes a mãe vem falar comigo e pastor, olha, ele está terrível. Eu falo, rapaz, que negócio é esse? Esse rapaz meu já entra como ele, como uma cobrança. Então eu tenho certeza que eles já me elegeram como pai na vida deles. Eles não sabem disso, mas inconscientemente ele vai crescer o seguinte: ó, não posso errar, senão o pastor Edson vai me chamar a atenção, entendeu? Essa é a eleição do pai, tá? Então a figura paterna não necessariamente precisa ser o pai, tá? Ele, por exemplo, se ele tivesse entrado na vida da menina lá, com ela com 2 anos, Ana Paula, com 2 anos, Ana Paula não falaria isso, entendeu? Ela não falaria isso, né? Ela já teria dificuldade. Eu tenho a história de uma menina, eu achei muito lindo, foi em outra escola. Essa menina, os pais se separaram e aí a mãe se casou novamente, ela era pequena, e ela gostou muito do seu padrasto, né? E ela sabia a história dela, né? Ela conhecia a história dela, mas ela não conhecia o seu pai, não conhecia, e o seu pai era militar. Aí um dia ela teve que ir ao quartel, tinha que ter alguma coisa lá para renovar a pensão, alguma coisa assim que ela tinha que ir, e ela entrou num processo de ansiedade muito grande. A mãe pediu que eu conversasse com ela. Eu fui conversar com ela e ela me disse o seguinte: olha, eu estou com medo muito grande. Por quê? Eu amo muito meu pai, é o pai de criação, e eu estou com medo de eu chegar lá e eu gostar do meu outro pai. E aí, como que meu pai, ela falou o nome dele, como que ele vai ficar, né? E eu estou com medo disso. Aí eu disse para ela o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Olha só, se você chegar lá e o seu pai for muito bom, o seu pai é biológico, você vai agradecer muito a Deus, que você vai ter 2 pais bons. Agora, se você chegar lá e ele não te der atenção, você vai agradecer a Deus porque você teve um pai de criação que Deus deu muito bom para você. E aí conversamos, ela foi. Um tempo depois ela voltou e ela veio falar comigo. Olha, meu pai, quando eu cheguei lá, ela contou a história. Chegou diante lá, não sei de quem lá, ele nem olhou para mim. O moço me perguntou algumas coisas lá, eu respondi, eu olhava assim para ele nem olhava para mim. Me deu vontade de chorar, mas eu lembrei do que o senhor falou, e sabe o que eu fiz? Agradeci a Deus, porque Deus me deu um pai de criação muito bom. Então eu pude ficar despreocupada que eu não ia gostar de um pai daquele, né? Meu pai não ficaria com ciúme. Então a questão é o tempo, e o tempo de Mateus hoje, ele vai eleger alguém como pai. Bicho, né? Ela não queria dar o leite, ela inventou a história. E aí é aquela questão da fase oral, né? Mas o que a gente vai fazendo? A gente vai dando alternativas, tá? Para a criança. Até um brinquedo, às vezes, entra como alternativa, algo que lhe dê prazer. Se ele gostar muito de um carrinho, dê um carrinho para ele. Muito de um boneco, dê um boneco para ele, porque ele vai colocando outras coisas no seu lugar. Gente, ok? Podemos terminar? Que Deus quer perguntar? Oi? Alguém quer perguntar? Falou ali? Então fala aqui.
Eu não estou ouvindo. A paz do Senhor, perdão os irmãos, cheguei a estar imprevisto. É porque eu sou avó a primeira viagem, a minha filha e meu genro têm ciúme de mim com meu neto, não moramos nem no mesmo estado. E a criança se identifica muito comigo, parece meu filho. Como que eu vou me compor perante o casal? Eles são cristãos, mas eu fico meio perdida, eu só faço orar. Aí, como hoje o congresso é dos pais e avós, eu gostaria, por gentileza, para o pastor me dar uma palavra perante a palavra escrita, né, sagrada, a Bíblia, para mim poder adicionar melhor, para não haver problema. Obrigado. Deus abençoe a todos. Um abraço. Graças. Tá bom, gente. Olha só. Função paterna é função paterna, função materna é função materna e função de vó é função de vó. A avó é vó. Às vezes eu vejo algumas mães que falam assim para mim: a avó está estragando meu filho. Vó não estraga filho de ninguém. Quem estraga são os pais. Tá? Então, irmã, a senhora é avó. Se tem pai e mãe, o pai e mãe tem que ser pai e mãe. Se não tivesse, a mãe desapareceu, o pai desapareceu, aí sim, você pode assumir no lugar dos pais. Agora, vó é vó. Tá? Vó é para fazer dengo mesmo. Gente, a gente tem tempo para tudo na vida, tá? Tem tempo para tudo. Eu tenho 2 filhos. Se eu tivesse um terceiro filho hoje, aos 56 anos, eu seria um péssimo pai, porque a minha idade de 56 anos é para ser avô, não é para ser pai, não. E eu digo para o meu filho lá: olha, o dia que você for pai, você seja pai e eu vou ser avô, né? Vou fazer dengo, vou dar tudo o que ele quiser, eu sou avô. Então cada etapa da vida é para uma coisa. Pais que têm filhos com idade avançada é uma luta. Quando aparece algum pai com um filho de 5, 6 anos e tem 50 anos, eu digo para ele: rapaz, que dureza você vai passar na sua vida, porque passou o tempo dele ser pai, agora é tempo dele ser avô. E função de avô não é a função de pai, não, tá? Então a gente tem que compreender. Peço aos pais que nunca culpem os avós de estragarem seus filhos, tá? Quem estraga filho não são avós. Tá? Tem o apoio das avós aqui, né? As avós estão do meu lado. Oi? Tem não? O que o avó não estraga? Agora, pai tem que ser firme. O filho consegue compreender o que ele pode fazer na casa do avô e o que pode fazer na casa do pai. Ele consegue compreender quais são os limites. Agora, se ele vai fazer na casa do pai o que ele fez na casa do avô, é porque o pai está dando mole. Ela vai fazer isso sempre. Você está formando a tua filha, não a sua mãe. Você pode chegar para a tua filha e você dizer para ela: a tua avó comprou, mas você só vai usar isso agora, dia tal, entendeu? Você pode limitar quando ela vai usar. Agora com a sua mãe não, sua mãe pode comprar o que ela quiser. Gente, que Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Que Deus abençoe vocês como pais, como avós, tá? É muito bom a gente conversar sobre esses assuntos, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus, vamos orar. Agradeço aí por terem me convidado, né, e terem confiado, né, e que Deus abençoe. Permita aí nosso abraço ao pastor André e a todos os irmãos aí que organizaram, né, o evento. E é muito bom a gente parar, a gente falar sobre nossos filhos, sobre nossos papéis, né, como pais, como mães. Isso é importantíssimo. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, estarmos na Tua presença, Pai, diante de Ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que estamos aqui, ó Pai, falando sobre
autoridade no lar, Senhor, autoridade, ó Pai, com nossos filhos, Senhor, formação de nossos filhos, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra nos ensine mais e mais, meu Pai. Queremos, Senhor, meu Pai, dar o melhor de nós para nossos filhos, ó Pai. Agir com sabedoria, agir, meu Pai amado, com prudência, Senhor. Queremos, Senhor, prepará-los, Senhor, meu Pai, para o bem, Senhor. Prepará-los para a Tua glória, Senhor. Prepará-los para servir a Ti, Senhor, como bons filhos, como bons cidadãos, meu Pai. Por isso, Senhor, trabalhe nossas vidas, Senhor. Também te peço, Senhor, meu Deus amado, pelas mães, pelos pais que aqui estão, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus amado, que eles não percam autoridade dentro de casa, Senhor. Que eles, Senhor, possam agir, meu Pai amado, de maneira, Senhor, meu Pai amado, que eles venham, Senhor, meu Pai, serem os melhores pais para os seus filhos, Senhor. Abençoai seus filhos, Senhor. A Tua palavra diz que seus filhos são herança, Senhor, para nós, meu Pai. Nossos filhos são herança da Tua parte, ó Pai. Nos abençoe, Senhor, os abençoe, ó Pai. Assim nós agradecemos e colocamos, ó Pai amado, diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, gente, em nome de Jesus.